Queridos, nós estamos na segunda série de mensagens com o título Você é a Resposta. Nós estamos falando sobre a vida de Elias. Hoje nós vamos ler o capítulo 18, versículo 1 e 2, onde vamos falar sobre um tema importante em que a nossa irmã Jeane já cantou antes, que é sobre obediência. O tema de hoje é obediência, a chave para ser a resposta. Vamos repetir esse título: obediência, a chave para ser a resposta. Então, capítulo 18 do primeiro livro de Reis, versículo 1 e 2. Nós vamos ler esses dois versos da palavra de Deus e refletir um pouco sobre obediência. Depois de muito tempo, passado 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era grande em Samaria. Amém. Louvamos o teu nome, Jesus, por tua santa e poderosa palavra. Agradecemos-te porque através da vida de Elias nós podemos aprender como ser a resposta para este mundo. E uma das chaves é a obediência. Que o Senhor use nossas vidas na medida em que obedecemos ao Senhor. Ajude-nos a compreender a tua palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, que toda a nossa atenção seja dada ao Senhor nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para Elias, uma missão muito difícil. Obedecer a Deus em meio às circunstâncias adversas, vivendo um tempo tenso da sua vida, e agora Deus pede que ele vá até Acabe. Acabe nada mais era do que o esposo de Jezabel, uma mulher totalmente idólatra que vivia afastada de Deus e que desejava matar todos os profetas de Deus, inclusive Elias. E Deus olha para Elias e diz que depois de muito tempo, passado 3 anos, a palavra de Deus veio a Elias dizendo: vai apresentar-te a Acabe, e eu, depois da sua obediência, mandarei chuva sobre a terra. E o mais incrível foi que Elias obedeceu a esta palavra de Deus, a esta ordem de Deus, o que era extremamente difícil, porque ele estava na berlinda, ele poderia ser morto a qualquer momento. Havia uma perseguição intensa sobre o povo de Deus e sobre os profetas, e Elias era um deles. Mas pensando na nossa vida, o que eu e você faríamos se estivéssemos no lugar de Elias? Será que você obedecia a voz de Deus ao ir ao encontro de um inimigo, de alguém que desejava a sua morte, de alguém que não desejava a sua bênção? O que você faria no lugar de Elias? A situação era muito perigosa, ao ponto de Obadias ficar assustado com a reação de obediência de Elias. No versículo 7 de primeiro livro de Reis, capítulo 18, você pode acompanhar comigo. Quando Obadias já estava a caminho, Elias se encontrou com ele, e Obadias o reconheceu e se prostrou em terra e disse: és tu mesmo, meu senhor Elias? E ele respondeu: sou eu. Vai, diz ao teu senhor, Elias está aqui. Ele, porém, disse: o que fiz de errado para entregares teu servo na mão de Acabe, para ele me matar? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não há nação nem rei
quando eles diziam aqui, poderá acontecer que quando eu te deixei para onde? E quando eu der a notícia a Acabe, ele não te achar, me matará. Mas eu, teu servo, temo o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 dos profetas do Senhor, 50 numa caverna e 50 em outra, e eu sustentarei com alimento e água? Agora tu dizes, vai e diz teu Senhor, Elias está aqui, ele me matará. Então Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que hoje mesmo eu me apresentarei a ele. Que palavra, irmãos! Diante da obediência de Elias, uma reação de Obadias, mas Elias afirma sua convicção diante de Deus, diante da geração em que ele estava vivendo, como um profeta do Senhor. Ele tinha convicção de que Deus havia mandado ele fazer aquilo, então no seu coração o que existia era obediência. Talvez fosse uma loucura Elias se encontrar com Acabe, pois Acabe queria destruir a vida de Elias. Mas encontrar-se com Acabe era uma forma também de obedecer a Deus. O autor do livro Você é a Resposta, o pastor Marcelo Touche, ele disse que discutir e não obedecer a uma ordem ou um princípio estabelecido por Deus soberano é simplesmente falta de inteligência. Ele manda e nós obedecemos. O Senhor ordena e nós vamos à frente. Não tenho que temer, porque quando Deus ordena, simplesmente é inteligência obedecer ao nosso Senhor. Mas por causa do nosso pecado, por causa dos nossos pais, Adão e Eva, nós nascemos na nossa concepção num processo de desobediência. No entanto, o que Deus mais deseja de cada um de nós é obediência à sua voz, é obediência à sua palavra, é obediência aos seus mandamentos, porque isso traz muitas bênçãos sobre nós. Mas vivemos muitas vezes numa resistência a obedecer a Deus, a obedecer àqueles que são líderes nossos, a obedecer às leis que estão sobre nós. E muitas vezes não cumprimos, não desejamos obedecer a nada. Nessa sociedade nós somos influenciados a sermos desobedientes, a sermos rebeldes, a criticarmos, a murmurarmos, a falarmos mal, quando a Bíblia Sagrada nos chama e nos conclama a uma vida de obediência e de oração. Muitas vezes falamos do governo, do presidente, do governador, do prefeito, enquanto nós deveríamos orar por eles. Muitas vezes obedecemos a quem está perto de nós, enquanto nós deveríamos orar por eles, enquanto nós deveríamos obedecer a Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e observamos a vida das pessoas que viveram com Deus, a carne sempre pedia a desobediência, mas o coração, quando estava conectado a Deus, eles viviam uma vida de obediência. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com o apóstolo Paulo. Paulo, ele viveu uma experiência tão profunda que não tinha nada mais a fazer a não ser obedecer a Deus. E as Escrituras dizem que importa, lá no primeiro livro de Samuel, que importa que obedeçamos a Deus em vez de obedecer aos homens. Há muita gente obedecendo a homem ímpio, homem que desobedece a Deus, homem que desagrada a Deus, homem que vive longe de Deus, enquanto você poderia obedecer somente à voz de Deus. Alguns dos nossos problemas seriam resolvidos se nós obedecêssemos a Deus. E quando lemos e observamos a vida de Elias, ele não negociou as
a obedecer a Deus. E mesmo arriscando a sua própria vida, ao se encontrar com o rei Acabe, ele entendeu que Deus havia mandado ele ir neste encontro, e ele foi. Obedeceu a voz de Deus. Para sermos uma resposta nessa geração, precisamos aprender a obedecer a voz de Deus. Ouvir a instrução de Deus, sermos guiados pela voz de Deus, sermos instruídos por Deus, e sem hesitar e questionar, ir nesta direção, porque a obediência é o caminho e a chave para a nossa vitória, e isso gera em nós uma resposta para essa geração que está perdida e sem Deus. Portanto, quais direções que Deus tem te dado e você tem desobedecido? O que Deus sempre tem falado no seu coração, mas você não tem colocado em prática? Como você tem respondido às instruções de Deus para a sua vida? Porque a nossa vida vai passar, tudo aqui é muito rápido, mas nós desejamos viver para a glória de Deus. A nossa vida de obediência é o que nós levaremos para a eternidade. Não é a nossa vida de desobediência, não é a nossa vida longe da presença de Deus. Nós somos escravos de Cristo, nós somos guiados pelo Evangelho do Senhor, nós somos conduzidos pela palavra de Deus e não pelo que os outros dizem a respeito de Deus e da palavra. Será que você tem obedecido? Ou será que você é mais um questionador das Escrituras e tem lutado contra a vontade de Deus para a sua vida? Para que eu aprenda a obedecer a Deus, eu preciso entender que a obediência muitas vezes revela o nosso coração. Veja comigo o texto sagrado que está em João capítulo 14, versículo 15. Vamos ler juntos esse texto? Se vocês me amam, o quê? Obedecerão aos meus mandamentos. Tem muita gente que diz amar Jesus, mas vive a vida do jeito dela. Tem muita gente que diz: eu amo o Senhor, eu gosto de Jesus, Ele é maravilhoso, mas eu vivo a vida do meu jeito. Eu vivo a vida da minha forma. Eu vivo a vida da minha maneira. Mas as Escrituras diz que aquele que obedece a Deus, aquele que ama a Deus, aquele que se agrada de Deus, aquele que tem um carinho pelas coisas de Deus, ele obedece aos mandamentos de Deus. Ele vive conforme as Escrituras. Em João capítulo 14, verso 23 a 24, nós vamos ler juntos, vai estar aí na sua tela. Vamos juntos? Respondeu Jesus: quem me ama faz o que eu ordeno. Vamos parar aí. Quem me ama o quê? Faz o que eu ordeno. Vamos continuar. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. A Bíblia nos ensina que se nós amamos a Deus, nós vamos obedecer a Deus. Nós vamos obedecer a sua voz. Seremos guiados pelo coração de Deus, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, não pelas circunstâncias, não pelos momentos, não pelas nossas amizades, de maneira alguma. Porque Deus, Ele te ama muito. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro do que nós amássemos a Ele, de forma que Ele enviou o seu Filho único para morrer em nosso lugar. Nos últimos momentos da vida de Jesus, Ele profere estas palavras: se vocês me amam, vocês obedecem aos meus mandamentos. Foi no Sermão do Monte que Jesus disse: onde seu tesouro estiver, também ali estará o seu coração. A obediência revela o coração de servo. A obediência revela o coração de alguém que ama Jesus. A obediência revela o coração de alguém
alguém que está conectado com Deus, vivendo intimidade com Deus, que está próximo de Deus. Quando você obedece à direção vinda de Deus, isto revela o seu coração, a sua maneira de viver, a forma como Deus se agrada, o fato de você obedecer a Ele. Mas quando você rejeita a direção de Deus, você mostra que seu coração está mais preocupado com as circunstâncias, com as aparências, com a vida deste mundo, do que com a pessoa e o mandamento do nosso Deus. Há uma frase de Agostinho de Hipona que diz o seguinte: homens maus obedecem por medo, homens bons obedecem por amor. Amamos a Jesus, obedecemos a Jesus. Homens maus obedecem por medo, homens bons obedecem por amor. A sua obediência a Deus ou não vai revelar quem é você, vai revelar o seu caráter. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos revelando quem somos. A obediência, ela pode ser feita no secreto. Ninguém precisa ver. Não precisa ser algo público, que todos observem. Nós vivemos para um Deus que não enxergamos. E a nossa vida secreta com Deus vale muita coisa. A nossa vida com Deus no quarto vale muita coisa. Enquanto nós também nos revelamos diante do mundo, somos resposta para este mundo por meio da obediência a Deus. Portanto, onde está o seu coração? Eu preciso aprender que a obedecer a Deus, porque a obediência traz alinhamento e direção. A obediência revela o seu coração, mas a obediência traz alinhamento com Deus e direção para a sua vida. Vamos ler o que está em João capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece são os que me amam. E porque me amam, serão amados pelo meu Pai. E eu também os amarei e revelarei a cada um deles. Olha que coisa linda! Quando nós obedecemos a Deus, recebemos da parte do Pai a sua graça e a sua revelação da pessoa do Pai. Se eu obedeço, porque eu confio no caráter de Deus, esse Deus tem o melhor para mim. Esse Deus tem o melhor para a minha vida. Então eu aplicarei a palavra de Deus ao meu coração, e isso vai gerando um alinhamento com Deus, um alinhamento com os céus, e isto vai gerando direção para o nosso coração. Nós temos em toda a Escritura as promessas de Jesus para nós, que nos dão direção. A palavra de Deus que nos dá direção em todas as áreas da nossa vida. E se obedecermos aos seus mandamentos, às suas instruções, a Bíblia diz que Ele virá e se revelará a nós. Quando nos alinhamos com o céu, Deus vem sobre nós e se revela a nós. A obediência traz alinhamento e direção. A primeira carta de João, a Bíblia diz: nós juntos temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Nós só recebemos o que pedimos quando obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada ao Senhor. Tem muita gente que quer tantas coisas diante de Deus, mas não quer obediência e não quer fazer o que agrada ao Senhor. Primeira carta de João capítulo 5, 14 e 15 diz assim: vamos juntos, esta é a confiança que temos. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Pode passar. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. A resposta
da nossa oração virá com a resposta do seu coração, a sua obediência, a sua forma de agir perante o mundo e na presença de Deus. Quando obedecemos, estamos alinhando o nosso coração na direção das coisas do céu. E somos direcionados por Deus na vida a darmos os próximos e os melhores passos da nossa existência. Em último lugar, quando nós queremos viver a obediência traz duas coisas: maturidade e crescimento. Vamos falar? Maturidade e crescimento. João capítulo 14, 12 a 14 diz o seguinte: vamos juntos? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu então farei. Jesus promete que faríamos obras ainda maiores do que foram feitas pelo próprio Jesus. Só que algo interessante aqui no próximo verso, no capítulo 14, versículo 15, diz que se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. O Pai vai fazer alguma coisa por nós. O Pai promete que faremos coisas maiores do que Ele, do que o próprio Senhor Jesus. No entanto, no próximo verso nos dá a direção: se vocês obedecerem aos meus mandamentos. A obediência muitas vezes revela a qualidade da nossa fé. Como é que nós estamos vivendo a fé em Cristo Jesus? Há muitos textos em Tiago que falam que a nossa fé deve estar alinhada à nossa obediência, à nossa prática. Vamos ler alguns textos que estarão aí na sua tela. De que adianta, meus irmãos, dizerem que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Vamos ler um outro texto que está em Tiago. Passe aí, por gentileza. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Pode passar outro texto. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras o quê? Está morta. Pode voltar até. Então todos esses textos da carta de Tiago falam sobre esta obediência que trará um crescimento e uma maturidade espiritual, de forma que aquilo que nós cremos será então colocado em prática no nosso dia a dia. Não adianta ter fé se não tiver obras. Não adianta ter fé se você não coloca em prática essa sua fé. Não adianta pedir a Deus se você não é obediente a Deus. O que o texto está nos direcionando é sobre obediência. A nossa vida se torna veloz, mais eficaz, na medida em que nós somos obedientes a Deus. Em seu livro, o pastor Marcelo disse que quem é saudável deseja o crescimento e enfrenta com coragem o processo de dores e desconfortos que vem dele. Crescer na vida cristã dói, não é fácil. Crescer na vida como pessoa dói, não é fácil. Exige dedicação, disciplina, esforço. Dói. Porque vida fácil no mundo não existe. O mundo das drogas é uma vida fácil. O mundo de farras é uma vida fácil. Mas é uma vida de desobediência a Deus. Crescer na vida dói. Estudar dói. Passar no concurso dói. Crescer de criança para a fase de adolescente dói. Há um ano atrás, mais ou menos, nossa filha Júlia estava com muitas dores nos pés. E depois de um tempo passou. Por quê?
por causa do crescimento. O pé de Júlia eu acho que é 37, 36, não sei, um pezão. Aí Júlia cresceu, não é? Foi assim conosco também. Dessa fase dos 5 aos 10 anos, a gente vai se esticando. Os ossos crescem, o corpo também. O corpo dói. A vida não é fácil para ninguém. Então crescer, amadurecer, dói bastante. Não é fácil. E quando as crianças crescem, não conseguem viver e vestir as mesmas roupas, os mesmos sapatos. Quem lembra do castigo que as mães e os pais deram no passado, comprando um sapato 4 números a mais? Quem já usou um sapato 4 números a mais? Levante a mão. É triste, a criança pequena, um pé desse tamanho. O pai comprava um único sapato, mas comprava 4 números a mais para passar 4, 5 anos no pé do bichinho. Não era assim? Às vezes tem pais que fazem isso até hoje. Uma vez Juliana foi comprar um tênis para a Júlia, comprou 3 números a mais. Ah, minha mãe fazia isso, e minha filha, olha o tamanho desse jegue no pé da menina. E Júlia ia igual uma palhacinha para a escola, aquele negócio, né, tropeçando, tipo, Jesus, que vergonha. Crescer dói. Não é fácil crescer. Não é fácil crescer em família. Não é fácil crescer na vida cristã. Não é fácil crescer como igreja. Uma vez eu escutei de uma pessoa: pastor, a gente está crescendo, isso é ruim. Não é ruim, é bom. Crescer dói, incomoda a gente. Nós olhamos para trás, não são as mesmas pessoas. São pessoas diferentes, porque o reino de Deus cresce, e crescer no reino de Deus também dói no corpo de Cristo. Assim como dói crescer da fase de criança para a adolescência, a igreja de Jesus, que é a família de Deus na terra, o corpo de Cristo, quando ela cresce, gera algumas dores, é extremamente natural. Mas tudo que é saudável cresce. Uma criança que não está crescendo é porque não tem saúde adequada. Nosso filho Gabriel, quando era criança, teve que tomar uns hormônios para crescer, porque o seu crescimento era diferente do que deveria ser de qualquer criança. Estava faltando alguma coisa. Uma medicação ajudou no seu crescimento. O seu crescimento muitas vezes doía, porque todos os dias ele levava uma agulhada. A nossa vida cristã também é assim. De vez em quando a gente leva uma agulhada, de vez em quando a gente vai se espinhando um no outro, para que a gente possa se aquecer na fé, alcançar novos voos, amadurecer, ser uma igreja diferente, melhor, uma igreja que muda constantemente para a glória de Deus, porque mudar gera crescimento no reino de Deus. Porque, como eu disse, ninguém usa as mesmas roupas de antigamente. Quem aqui tem roupas de 20 anos atrás? Só conheço uma mulher que gosta de guardar roupa velha, minha mãe. Ela olha no guarda-roupa e diz: 35 anos dessa roupa. De minha mãe, ninguém quer usar isso. Joga fora esse troço. Chega a estar amarela a roupa, aquela cor. Ninguém usa roupa de 35 anos atrás. Eu estava vendo umas fotos no grupo de WhatsApp hoje. Ninguém corta o cabelo da gente daquele jeito que cortava 20 anos atrás. Tive umas fotos de 20 anos atrás, acho estranho, daquela moda. Era moda, naquele tempo era lindo. Mas hoje não é mais. A gente olha e diz: que negócio esquisito, como era feio. Aí eu coloquei lá: vocês melhoraram muito. Porque a gente vai melhorando, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai tendo maturidade um pouco mais na fé em Cristo Jesus. Jesus nunca nos chamou para uma vida que apenas mantém o que está mais
ou menos bom. Ele nos chamou para crescer, para expandir, para mudar, para ser melhor, para alcançar lugares mais altos e mais grandes. Jesus falou sobre esta vida de crescimento o tempo inteiro. E a igreja de Jesus também é a resposta para este mundo, mas por meio da obediência. É por meio da obediência que a igreja vai crescer e vai se expandir para a glória de Jesus. Eu mesmo tenho muitas saudades dos meus filhos quando tinham 3, 2, 5 anos. De vez em quando eu brinco com o Júlio, mas minha filha, você está grande demais. Estou com saudade quando você tinha 2 anos, 3 anos. A gente tem saudades, mas o tempo passou. A gente tem saudades, mas a gente está convivendo com filhos agora que são adolescentes, são adultos. Eu tenho saudades dentro de casa, as brigas das crianças, as confusões, os gritos dentro de casa, porque isso hoje já não tem mais, é um silêncio. Júlia não tem com quem brigar. A gente tem saudade, mas as coisas mudam. O tempo passa, as pessoas vão e voltam. Mas a gente não pode viver só da saudade, porque nós estamos crescendo até nisso. Quando há um rompimento, a gente cresce. Quando alguém sai de casa, a gente amadurece. A gente sente a falta, sente a saudade, mas a gente cresce. Quando eu saí de casa, quando eu tinha 16 anos e fui trabalhar em Salvador, eu chorava todo dia, mas eu cresci. Provavelmente você já fez tantas coisas na vida que doeu, mas você cresceu. Você melhorou como pessoa. Nós sonhamos com o crescimento do povo de Deus. Mas o crescimento ele vai doer nas nossas vidas, como tem doído. Jesus nos chamou para manter uma estrutura. Jesus nos chamou para mudar e crescer como pessoas, e crescer no reino de Deus, e crescer o número de pessoas no reino de Deus. Jesus quer derramar coisas novas sobre nós, mas para isso é necessário obedecer os apontamentos divinos, a palavra de Deus e os direcionamentos que Ele tem para cada um de nós. Então, como você tem agido diante das instruções que Deus tem te dado no seu dia a dia, que o Espírito Santo tem falado ao seu coração? Elias foi um homem cheio do Espírito Santo e que desejava constantemente obedecer às instruções do Pai. Jesus nos convida a fazer parte da família dele, para crescermos como família. Nossa igreja, mais que uma instituição, é uma família. Hoje eu tenho vocês como minha família, como parte da minha família, como eu também devo ser família para vocês. A igreja, acima de tudo, é uma família, é corpo de Cristo, ao ponto de Jesus ter morrido e dado a sua vida pela igreja do Senhor Jesus. Portanto, eu encerro com 2 textos que estão em Romanos. Mas Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Um outro texto que está também em Romanos capítulo 5, verso 11. Vamos ler juntos? Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo maior de Deus é que você venha fazer parte desta família. Que você obedeça os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e tenha a direção do Espírito Santo de Deus. Deus foi tão extraordinário que obedientemente deu o seu Filho por nós. E obedientemente Jesus cumpriu toda a sua missão por nós, para que tenhamos também uma vida de obediência ao Pai e venhamos cada vez mais vivermos neste lindo e ousado amor
de Deus. Feche seus olhos e vamos orar nesta hora. Pai bendito, somos gratos porque o Senhor Jesus não te desobedeceu. Ele foi até o final da sua missão. Elias também foi até o final da sua missão. Cumpriu o seu objetivo como profeta de Deus. Foi até a presença de Acabe quando todas as circunstâncias eram negativas e não eram favoráveis a ele. Pedimos, ó Deus, que diante de todas as circunstâncias sejamos como Elias e como Jesus. Venhamos a te obedecer, porque na obediência o Senhor gera bênção e a vida para sempre. Seja com cada um de nós. Que tenhamos uma experiência contigo, de transformação, de vitória, uma experiência que mudará a nossa vida para sempre. Pedimos que a sua graça repouse sobre o coração daqueles que ainda não fizeram a sua decisão e não experimentaram esta graça bendita de Jesus. Oramos agradecidos, Pai, em nome do Senhor. Amém. Nós vamos cantar